Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Nossa campanha, Minha Casa é um Lar de Paz. Título da mensagem desta noite: Na minha casa entrou a cura. Amém? Na minha casa entrou a cura. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15 diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Amém? Muito bem. Na minha casa entrou a cura. Nós vamos falar um pouquinho desse texto, onde Jesus entrou na casa de Pedro e ali aconteceu um milagre. Amém? Aonde Jesus entra, irmãos, alguma coisa vai acontecer. Aonde Jesus entra, um milagre acontece. Aonde Jesus entra, alguém é tocado. Aonde Jesus entra, o poder se manifesta. Então, sempre quando Jesus entrar em um ambiente, ele entra para mudar. Jesus nunca perde a viagem. Jesus nunca empata. Jesus nunca vai só para estar presente. Quando ele vai para fazer o milagre. Quando ele entra na vida de alguém, é para transformar. É para mudar, é para fazer a obra na vida da pessoa. Amém? Então, levanta a mão direita para o alto e repete assim comigo, dizendo: Quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou a minha história. Amém? Mudou. Tenho certeza que mudou. 99% das pessoas que estão aqui nesta noite, quando Jesus entrou na tua vida, ele mudou a tua história. Jesus entra na casa de Pedro. E entra na casa de Pedro para abençoar. Entrou na casa de Pedro para mudar a história. Jesus nunca entra na nossa vida, irmãos, para trabalhar. Jesus nunca entra na nossa vida para nos deixarmos infelizes, para trabalhar, para nos tirar do conforto. Jesus só entra na nossa vida para nos abençoar. Jesus só entra na nossa casa, na nossa família, para gerar bênção. Às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, mas parece que depois que eu fui para a igreja, parece que ficou pior. Não, não é que ficou pior. É que Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele faz uma transformação. E tudo que não presta, ele tira. Ele faz uma limpeza na nossa vida. Então, ele tira tudo que não presta. Então, às vezes tem pessoas que têm uma sensação que parece que não está legal, que não ficou bom. Mas não é verdade. Quando Jesus entra, 90% dos problemas desaparecem. Amém? Amém? Aconteceu isso com você? Amém? Jesus entrou na tua vida, mudou a tua história. Então Jesus vai para a casa de Pedro para mudar a história da família de Pedro. E eu quero abordar nesta noite aqui 3 tópicos em cima dessa mensagem. O primeiro deles é que Pedro, ele já estava andando com Jesus. Amém? Jesus já tinha chamado Pedro, Pedro estava andando com ele. E quando nós começamos a andar com Jesus, nós começamos a aprender coisas novas, coisas diferentes, a gente vai melhorando de vida. A gente vai se tornando uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um cristão melhor. Andando com Jesus, a gente vai aprender muita coisa boa, irmãos. A gente vai se tornar um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Tudo vai melhorar na nossa vida. Por quê? Porque lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vereda é caminho. Então o nosso caminho, quando a gente começa a caminhar com Jesus, nós vamos melhorando mais. Eu tenho certeza que nesta noite tem muitos maridos aqui que você era uma pessoa antes, né? Antes de você ter Jesus. Agora você é um marido melhor. Eu tenho certeza que tem muitas esposas que estão aqui, que hoje você é uma esposa melhor, você é mais dedicada, você é mais amorosa, você é mais compreensiva. Tem muita mãe, muito pai que está aqui, que melhorou bastante, né? Quantos homens que a gente sabe que no passado
eram homens que tinham uma vida descontrolada, uma vida no alcoolismo, homens que eram violentos dentro de casa, mas começaram a andar com Jesus, se tornaram pessoas melhores, se tornaram um pai melhor, se tornou um marido melhor, se tornou um provedor da casa melhor. Tem quantos jovens, adolescentes, que era um problema. O pai não aguentava mais, a mãe não aguentava mais, só incomodação, mas começou a andar com Jesus, começou a ficar melhor, começou a ser mais responsável, começou a ser mais obediente, mais carinhoso com o pai, com a mãe, ajuda em casa, obedece o pai, não responde. Por quê? Porque quem anda com Jesus é melhor. Quantos empregados, irmãos, que depois que começaram a andar com Jesus ficaram melhor? Quantos patrões que depois que começaram a andar com Jesus se tornaram patrões melhor? Quantos vizinhos que depois que aceitaram, começaram a andar com Jesus, se tornaram melhor? Uma vez eu testemunhei um acontecimento. Tinha um camarada, ele frequentava um comércio que meu pai tinha. E ele foi lá e ele era sabonete, ele era igual sabonete dentro do balde de graxa. Imagina, tenta pegar um sabonete dentro da graxa. E ele foi lá e ele conseguiu assim dar uma iludibriada, né, no meu pai lá, e ficou devendo um monte lá no comércio e desapareceu. Aí meu pai foi atrás para tentar descobrir, e aí ficou sabendo que ele era um baita do trambiqueiro, já tinha enrolado um monte de gente, por onde ele passava, ele deixava prejuízo, problema com os vizinhos, era um problema. Aí meu pai disse, deixa pra lá isso aí, nunca mais foi atrás. Só que esse camarada, irmãos, ele foi criado na igreja, só que quando ele pegou uma idade, ele não quis mais saber de Deus, se desviou, né? Aí olha só o que aconteceu. Ele tinha uma lambreta. Alguém aqui conhece que é lambreta? Lambreta, aquela lambreta antiga mesmo. 10 anos com o pedal aí lá atrás. Assim. Ele tinha uma lambreta. Ele gostava desse de lambreta. E ele foi atravessar uma rótula e a lambreta pifou no meio do caminho e um carro pegou ele. Pá! Jogou ele e a lambreta tudo pelos ares. Arrebentou com ele, mas arrebentou mesmo. E aí ele foi para o hospital e estava lá prestes a morrer. E um pastor foi lá orar por ele. E quando orou por ele, disse para ele assim, que Deus daria mais uma oportunidade para ele. Mas com aquela oportunidade, ele não poderia jogar fora. Aquela oportunidade, ele tinha que aproveitar. E ele aceitou aquela oportunidade de Deus e começou a andar com Jesus. Aí sabe o que ele fez, irmãos? Eu não sei quantos anos ele trabalhou. E ele ficou assim, cheio de sequelas, cheio de cicatriz, cheio de pino, de parafuso, para tudo quanto era, porque a pancada foi feia, quebrou muito. Ele ficou cheio de sequelas. Mas ele começou a trabalhar, irmãos, e ele fez um propósito, que ele ia pagar todo mundo que ele tinha dado prejuízo. Todo mundo. E ele começou, irmãos, a pagar. E um dia ele apareceu lá em casa, lá no comércio do meu pai, apareceu lá mesmo. Ele manco de lambreta. Ele era apaixonado por lambreta. E quando nós vimos ele chegando, até achamos estranho. E ele chegou, pediu um refrigerante para tomar e disse assim, seu Osmar, eu vim aqui lhe pagar o que eu lhe devo. Eu não vou lhe pagar juro, porque se eu for pagar juro para todo mundo que eu dei calote, nem se eu trabalhar o resto da vida eu vou conseguir. Mas eu fiz um propósito com Deus, que o valor do capital eu vou pagar para todo mundo. E uma das primeiras pessoas que eu quero pagar é para o senhor. Enfiou no bolso, tirou o valor e pagou meu pai. E tomou o refrigerante e foi embora. Aí, só que antes dele ir embora, ele disse assim, porque Deus me deu uma oportunidade. Hoje eu estou na igreja, servindo a Deus, então eu sou uma nova pessoa. Eu tenho que consertar o que eu fiz de errado. Até hoje foi a única pessoa convertida que voltou a pagar dívida que eu conheço na história é esse. Que a maioria dos crentes se converte, mas deixa para trás as contas. Não volta a pagar. Né? Quando ele saiu, meu pai disse assim, ué, agora só porque é crente quer dar uma de honesto? E estava uma pessoa, um bêbado, no balcão tomando um trago.
E o bêbado olhou para o meu pai e disse assim: o senhor acha que ele está melhor agora ou antes? E aí meu pai olhou e disse assim: pelo menos agora ele está pagando as contas. Quem anda com Jesus, a vida da pessoa muda. Começa a ser diferente. Quem começa a andar com Jesus, irmãos, a vida dele começa, é inevitável, é inevitável. Andou com Jesus, Jesus começa uma transformação. Não é uma transformação goela abaixo, é uma transformação gradativa que vai acontecendo na nossa vida. Então, Pedro, que você sabe na história, Pedro era um pancadão. Pedro era pavio curto, ele era esquentado. Mas Pedro começou a andar com Jesus, e quando a gente começa a andar com Jesus, irmãos, a gente começa a ter compromisso com Jesus, mas Jesus começa a ter compromisso conosco. Então, um belo dia, esse é o primeiro tópico, né? Vamos para o segundo tópico. Pedro convidou Jesus para entrar em sua casa. Um belo dia, Pedro disse assim: Jesus, eu quero que você vá na minha casa. Sabe por quê, irmão? Porque quem anda com Jesus tem uma sede das coisas de Deus, que a gente não consegue guardar só para a gente quer compartilhar, principalmente com a família. E aí eu sei que às vezes alguns familiares, eles ficam até meio chateados. Eles dizem assim: você quer ir para a igreja? Tu vai, mas tu me deixa em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque eles ainda não estão vivendo a mesma alegria, a mesma intensidade, o mesmo envolvimento que nós que estamos andando com Jesus estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de êxtase, uma experiência sensacional. Mas a gente tem aquele desejo de derramar na vida do familiar, principalmente do familiar. Então, quando o cunhado vai lá te visitar, você fica esperando uma baixinha para dizer para ele assim: olha, mas Jesus pode fazer uma obra na tua vida. Quando a gente conversa com alguém, é só dar uma deixa. A gente quer já falar para a pessoa: mas Jesus tem poder para fazer milagre. Jesus tem poder para transformar. Porque a gente tem essa sede de Deus, e a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Então, Pedro teve esse desejo, irmãos, esse desejo de que Jesus entrasse na sua casa. Então ele convidou. Quando Pedro convida Jesus para ir na sua casa, esse convite não era apenas físico para entrar dentro do lar. É isso que às vezes algumas pessoas, elas não percebem. Não, pastor, lá na minha casa eu não quero fazer nada. Vamos fazer uma série itinerante. Não, mas lá em casa eu sirvo a Jesus, está tudo bem, mas lá em casa. Mas não é o efeito físico, irmãos. Até porque fisicamente, talvez você não note nenhuma diferença. Mas é o impacto espiritual que isso gera na nossa família. E Pedro disse assim: o que eu estou vivendo, a minha família ainda não está vivendo. Mas eu quero que eles tenham a oportunidade de ter a mesma experiência que eu estou tendo. Às vezes o teu marido, ele não tem a mesma experiência que você está tendo. Às vezes o teu filho, ele não está tendo a mesma experiência. E aliás, ele nem quer vir aqui na igreja, ele nem quer ir na célula. Mas eu tenho certeza que lá no teu coração você pensa assim: como eu gostaria que o meu filho, que o meu marido, que a minha esposa, que o meu cunhado, fulano, beltrano, mãe, o pai, a avó, tivessem a mesma oportunidade. Não sei se eles vão reagir da mesma forma, mas como eu gostaria que eles tivessem a mesma oportunidade que eu estou tendo. Então Pedro pensou assim. Então o que Pedro fez? Pedro convidou Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós temos que ajudar, irmãos. Nós temos que ajudar as pessoas da nossa família a ouvir que tem alguém batendo na porta. Você já foi na casa de alguém que você bateu na porta lá e ninguém ouviu? É ruim que você vai na casa de alguém e bate. Ninguém atende. Outro dia, lá em casa não tem campainha em casa.
Então é difícil, porque às vezes a gente está mais no fundo, às vezes está lá embaixo, e aí não ouve. Né? Os irmãos estão acostumados, já sabem, eles já mandam um WhatsApp antes. Estou indo aí. E ficou um cidadão, acho que bateu o pau um bom tempo lá na frente de casa. Ninguém via. De repente a gente ouviu, lá de longe, olha. Acho que ele estava com a mão vermelha já. De bater pau. É ruim quando a gente bate e as pessoas não percebem que tem alguém batendo. O que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Se a gente puder ajudar aquele membro da nossa família, irmãos, aí ele fica um pouquinho mais perto da porta, para ele ouvir que Jesus está batendo. Porque a oportunidade é para todo mundo igual. Nem todos reagem da mesma forma. Nem todo mundo abre a porta. Eu sei que é chato. Eu sei que às vezes é até decepcionante quando você quer apresentar Jesus para um familiar teu e ele rejeita. Mas a oportunidade é igual para todo mundo. Eis que estou à porta e bato. Quando que Jesus bate na nossa porta, irmãos? Quando ele toca na nossa vida. Agora, quer ver só? Vou para o terceiro tópico e já vou encerrar. Alguém na casa de Pedro precisava de Jesus. Quem era, irmãos? A sogra de Pedro. Olha só o que Jesus faz. A sogra de Pedro está lá, acamada, com febre alta, doente. Estava numa cama, doente. Quem sabe Pedro tinha dito para ela assim: minha sogra, eu estou andando com Jesus aí, eu estou vendo muita gente sendo curada. Muita gente sendo curada. A senhora não quer ir? Talvez ela tenha dito assim, talvez ela tenha dito: eu não quero, eu não acredito, não é a minha fé, eu não vou trocar de religião. Talvez ela tenha dito. Mas talvez ela tenha dito assim: meu genro, eu estou tão mal que eu não me sinto encorajada de sair dessa cama. Nós podemos vivenciar dentro da nossa casa esses dois aspectos. Tem gente que não quer. Tem gente que você convida para ir na sé, convida para vir na igreja, a pessoa não quer. Ela diz assim: não, vai, eu não vou. Me desculpa, mas eu não tenho a mesma fé que você. Tem gente que até quer, mas não consegue. Não tem aquela pessoa que você convidou ela para vir na igreja, aí disse: não, pode, domingo eu estou lá. Que hora que é? 18h30. Aí você vem para a igreja 18h30, cadê? Não veio. Aí você pergunta para a pessoa assim: rapaz, isso é bem na hora que eu estou preparando para sair, chegou um para uma visita. Um filho ficou doente, estourou um cantar. O carro não pegou. Quer dizer, a pessoa até quer, mas ela não está conseguindo. Irmãos, tem gente que a gente às vezes acompanha um pouquinho mais de perto. Tem gente que está ameaçando de vir na igreja ou de ir na sé há muito tempo. Mas sempre tem uma coisa que trava, que impede. Talvez a sogra de Pedro tenha dito: eu não quero. Ou talvez ela tenha dito: eu gostaria, mas eu não posso. Então Pedro, ele teve uma ideia. Pedro, ele pensou assim: o dia que eu encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida. O dia que a minha sogra tiver o contato com Jesus, Jesus vai mudar a vida dela. Aí olha só o que acontece. Jesus chega na casa. Como é que está a sogra de Pedro? Na cama, ardendo em febre. Você já ardeu em febre, irmão? Já ardeu em febre ou não? Já? Como é que é arder em febre? É terrível, não é? Fica com o corpo mole, não dá vontade de fazer nada. Eu nem preciso arder em febre. Às vezes nem é febre, às vezes é só um calorzinho do corpo. Eu já caio de canto. Já fico: amor, estou mal. Já fico assim, ó, já que a pastora já faz um monte de chá, traz os remédios. E é interessante, irmãos, que a gente pode estar com febre e dor de cabeça. Mas a gente... Eu até mancar manco. Quando não estou muito legal. Já está querendo comida assim. O semblante cai, fica na cama lá bem. A pastora vai lá, faz um chazinho, me faz um remedinho, aí eu fico lá, puxa a coberta, quentinho. Às vezes nem é tanta coisa, né? Aí de vez em quando ela abre a porta. Aí, amor, tá melhor assim?
Mais umas 6 horas aqui, né? Imagina quando alguém pede de verdade mesmo, Deus do livro. Eu já vou pegar o telefone lá, liga para o funerário. Estou indo. Diz para ele que estou chegando. Amado, obrigado. Oh, glória a Deus. Pelo menos o liga, obrigado. Glória a Deus. Não quer que eu boa, né? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, irmão. Amém? Arder em febre impediu a sogra até de levantar da cama para receber Jesus. Mas olha o que Jesus faz. Jesus foi até lá e tocou na mão dela. Só tocou na mão dela. E a Bíblia diz que ela foi curada. Irmãos, não fique esperando um vendaval na tua casa quando Jesus entrar, achando que esse vendaval é as asas dos anjos que vão levantar tudo dentro do teu lar, porque Jesus entrou. Não fique esperando um acontecimento extraordinário, estrondoso dentro da tua casa com a entrada de Jesus. Não é necessário. Quando Jesus entra dentro da nossa casa, Ele vai lá na vida daquela pessoa e não força, não obriga ninguém. Ele apenas toca. É suficiente. 2 coisas aconteceram na vida da sogra de Pedro: a cura e a conversão. Porque a Bíblia diz que ela se levanta curada, completamente curada, e ela começa a servir Jesus. Porque naquele momento a sogra de Pedro se converteu. Eu não sei o que você precisa lá na tua casa. Talvez seja a cura, talvez seja a conversão de alguém da tua família. Mas eu quero dizer para você, o dia, a hora e o momento que Jesus entrar dentro da tua casa, Ele vai tocar naquele membro da família e vai fazer a obra que é necessária para que ele seja transformado. Fique em pé, nós vamos orar nesta noite pela nossa campanha.